Fala, turma. Como estão por aí? Tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui gravando essa segunda conversa dessa série que a gente tem proposto aqui nesse projeto Life After AI, né? Que a gente está tentando entender junto os impactos aí da inteligência artificial, tanto nas organizações como na nossa vida também, né? E hoje a gente conta com um convidado muito especial aqui, o Diogo, Diogo Dutra, pô, é super parceiro nosso de longa data aqui, de várias e várias conversas sobre muitos e muitos assuntos. E a ideia, como a gente tem falado, né, ser uma conversa bem normal, sem, sem muito roteiro, mas que a gente possa, todo mundo aqui perguntar, todo mundo pode responder, todo mundo pode intervir, enfim, discordar também, que é muito bacana também, né? Diogão, se apresenta aí pra gente também, tomo eu, Diogo, Newton e o Luiz. Se apresenta um pouquinho, aí a gente já começa a bater o papo aí. Vamos lá, Padovan. Pô, obrigado pelo convite, Padovan, Newton, Luiz. Feliz de estar aqui contribuindo e trocando uma ideia. Eu acho que a iniciativa ela é muito válida para refletir o que tem de concreto, o que tem de hype, o que tem de ruído, o que a gente pode e deve assumir, se precaver ou até antecipar das nossas vidas pessoais e profissionais do que tem vindo com essa onda de AI, né? Só para ter contexto, né, de que lugar eu falo, eu sou engenheiro mecatrônico de formação, fiz minha carreira nos últimos 15, 17 anos trabalhando com inovação, é, morei fora, estudei numa escola de engenharia na França e ao voltar para o Brasil, eu fundei a Caos Focado, que inicialmente foi uma consultoria de inovação, mas depois de um certo tempo a gente entendeu que gerar inovação, pelo menos naquele momento, era mais factível e de se ver tangibilidade quando você fazia startup. Eu montei uma primeira empresa que vendi em 2018 para um grupo educacional, era uma startup de educação, e a partir disso a gente é, é, teve uma reserva financeira que permitiu que a gente transformasse a Caos Focado de uma empresa, uma consultoria, numa holding. E a gente se deu a oportunidade de criar uma série de empresas sequencialmente, né? Assim, eu brinco que é, não dá para se planejar ser empreendedor serial, né? Isso é meio ingênuo você falar, eu quero ser empreendedor serial. Mas tinha uma certa vontade de trabalhar com várias iniciativas de tecnologia e inovação, e aquele momento, 2018, permitiu que a gente pudesse fazer isso. A partir daí, a Caos Focado, como holding, ela foi apostando e se associando a cientistas que queriam empreender. Então, a tese era muito besta, né? Era, olha, eu sei, já fiz esse percurso uma vez como empreendedor, eu acho que eu consigo te ajudar, você que tem uma tecnologia de fronteira, a passar por esse vale da morte, né, que o pessoal chama. E aí, né, os últimos 10 anos a gente veio operando como Venture Builder, esse é o nome do que hoje a gente faz. Tivemos 8 iniciativas lançadas, em algumas verticais, né, decisão computacional, AI, e bionanotech, é, healthcare no geral, e aqui no Brasil, a maior parte das nossas iniciativas são para o mercado brasileiro, olhando para agrofood, cadeia agrofood e saúde, né? Então, basicamente é isso. Hoje temos 6 negócios do portfólio ativos em vários estágios de desenvolvimento diferentes. E eu acho que um ponto interessante para trazer aqui para a discussão é que nos últimos 3 ou 4 anos, por conta da dificuldade toda de trabalhar com iniciativas desse tipo, né, de fronteira, de tecnologia de fronteira, hoje tem um termo chamado Deep Tech, a gente vem trabalhando bastante dentro do ecossistema de inovação no Brasil, discutindo, criando iniciativas que conversem com outros ecossistemas, e parte disso veio gerando uma reflexão sobre singularidades do nosso ecossistema nacional, o que a gente tem que é diferente do Vale do Silício, que é diferente da Europa, que foi um ambiente que eu participei e continuo participando até hoje, o que nos faz diferentes. Eu acho que esse molho um pouco, né, do empreendedor, de quem tem startup de inteligência artificial atuando já há mais de 7 anos, e de quem tem um olhar sobre esse ecossistema e essas diferenças, eu acho que pode gerar aí um bom caldo para a gente conversar. Então,
termino minha apresentação e estou à disposição para a gente começar o nosso papo. Maravilha, Diogo. A gente, a gente conversa, a gente já conversou, a gente vai conversar em público sobre conversas que a gente já tem em privado já há algum tempo. E esse assunto aí, na verdade, ele surgiu aí de de reflexões nossas aqui sobre o tema também, recorrentes, né? E, em particular, uma coisa que me chamou muita atenção um mês atrás foi quando o Diogo ele postou uma referência ao novo livro do Eric Rice, que é o Incorruptible. E, e aí detonou uma série de reflexões paralelas sobre não só a reflexão que a gente está tendo aí sobre o impacto de AI, sobre os negócios e também sobre essa reflexão que o Eric Rice traz no Incorruptible. Eu acho que o primeiro ponto aí, que eu queria que é um ponto que eu levanto aqui, que eu acho que o Diogo tem muita. Tem uma, tem uma, tem um olhar muito, eu diria assim, muito especial sobre o tema. É, é sobre a questão, vamos lá, sobre a questão da velocidade, né? Porque uma das principais, né, um dos, eu acho que é quase um valor isso no mundo das startups, inovação, é a velocidade. A velocidade como valor em si, né? Quanto mais velocidade você tem, isso por si só, isso implica que você está mais capacitado que os outros a sobreviver. Mas que a Jane Ive que ele faz na prática é você meio que comoditizar uns certos vetores dessa velocidade aí, né? Então, e eu me pergunto, né? Eu faço essa pergunta para o Diogo também, como é que ele vê do ponto de vista aí do olhar dele como investidor, no mundo em que a velocidade aí se torna meio commodity, né? Essa tara pela velocidade, ela deixa de ser um diferencial. Então, como é que a gente. E às vezes é bacana esse momento que revela o que tem realmente de valor por baixo. E que talvez sempre tivesse valor por baixo. Na verdade, sempre esteve, talvez, de valor por baixo, mas como velocidade era algo que era mais difícil, a gente ficava ali naquela endeusamento da deusa velocidade. E agora, nesse momento onde ela perde o seu glamour, né? Onde todo mundo pode fazer algo muito rapidinho, o que está realmente por trás das empresas que realmente inovam agora, inovam a longo prazo, e talvez a gente começar a descobrir aí que às vezes certas descobertas demoravam, sempre demoraram, né? E o que diferenciou as empresas, às vezes, talvez bem-sucedidas, não foi a constante velocidade, mas talvez um outro valor, uma outra característica que tinha por baixo dela. Primeira bola aí Boa. para Não, gente chutar aí. tem muita possibilidade essa pergunta e muitas nuances possíveis de ser abordadas. Eu vou começar e depois todo mundo aí para comentar e contra-argumentar. Eu acho que tem um aspecto, eu vou chamar de velocidade, mas talvez depois valha ter outro nome. É, um aspecto ruim desse processo é que o venture capital, né, quando nasce lá nos Estados Unidos, eu vou chutar meados dos anos 40, ele vem com uma ideia bem legal de transformar e colocar o poder na mão dos fundadores, né? Antes a inovação era feita nos laboratórios e os fundadores não tinham nem acesso, assim, fundadores, vou chamar os talentos, né? Eles falavam os talentos, cara, vamos fazer com que os talentos tenham um ganho em cima das coisas que eles criaram, né? Não porque você é um gestor de P&D de um laboratório, você não tem acesso a isso, você incentiva talento. É um negócio bem interessante enquanto movimento nascente, quando esse movimento cresce. Depois de um certo tempo, por conta do risco-retorno, né, tem uma lógica por trás, começam a se criar formulinhas, né? Um pouco o Newton falou isso na pergunta dele, e essas formulinhas, elas vão ganhando caráter de tese e de esperteza, né? Quem consegue sacar
antes, o que faz virar mais rápido as coisas, né? Até porque um fundo desse tem 10 anos, então você precisa saber encontrar lá o tal do unicórnio, a sacada que vai estourar. E isso acaba formatando, tá? Pô, primeiro você vira software, depois você vira plataforma, depois você tem que ter network effects, que era uma outra palavra mágica que criou um tempo. Vão criando-se mecanismos e você só vai ter sucesso na cabeça dessa turma se você seguir esse caminho. Mas assim, cara, tem milhões de outros tipos de negócios interessantes que não precisam seguir esse caminho. Acho que a gente ficou um tempo preso a essa lógica de que só tinha sucesso se você fizesse esse caminho, mas tem muitos outros caminhos interessantes e que podem gerar outros tipos de resultado. O que acontece é que agora o mercado, tanto de venture capital quanto os potenciais empreendedores estão percebendo que essas vantagens competitivas geradas por essa velocidade, elas estão sumindo. E aí os negócios eles são mais ou menos assim, se ele é razoavelmente fácil de fazer e tem pouca defensibilidade tecnológica, o que acontece? Você só consegue competir com qualquer um que tiver a mesma ideia e outros venture capitals ao mesmo tempo paralelo, se você chega no mercado antes, se você atende melhor, se você cresce mais rápido, a coisa do winners takes all. Então, é uma roda de você ter que correr o tempo todo para estar na frente o tempo todo, chega a ser desesperador, assim, e tudo bem, tem founders que querem isso, e ok, mas isso não é o caminho, isso não é necessariamente o sucesso, né? E eu nem sei o quanto isso gera de output positivo para a sociedade. Por um outro lado, aí esse é um primeiro recorte, né, do negócio. Um outro olhar para isso quando você tem muita facilidade para desenvolver tecnologia chamada de software, né? O caminho, acho que talvez mais interessante é você gastar um tempo tentando entender o que você está fazendo e para quem que você está entregando, né? E aí, vou pegando, e agora para o lado positivo, né? O que surgiu ali do Vale do Silício, muita coisa do que o Steve Blank, que depois gerou o Lean Startup junto com o Rise, né? E que a gente está comentando aqui, ele fala muito sobre discovery, o processo de discovery. E eu acho que é um processo muito pouco valorizado no geral, ou pouco falado, ou pouco entendido, talvez. Não sei nos Estados Unidos, que eu tenho menos contexto, mas no Brasil, definitivamente. Que é você entender se você está encontrando um problema que vale a pena ser resolvido, né? Quando você diminui a barreira tecnológica, é fácil de você fazer um negócio, você não precisa, porque você pode pivotar, gente. Vou gastar muita energia descobrindo se o problema é relevante, se ele é difícil, se alguém paga por isso direito. Eu faço a plataforma, sobo no ar, o cara pagou? Ah, não pagou? Ah, eu perdi um mês da minha vida, tá bom. Eu jogo fora e vou para outro, né? Você não tem tanta reflexão e entendimento do que você está fazendo, do que você está entregando enquanto negócio. E aí, o meu caso, e eu paro de falar aqui para ouvir vocês, o meu caso, quando eu trabalho com tecnologia de fronteira, eu sou obrigado a fazer isso. Eu não tenho como não fazer isso. Eu preciso de largada. Se eu escolho errado o caminho, são 3 anos de pesquisa jogado fora. Eu não pivoto tão rápido. Então, eu acho que eu tenho esse olhar, não necessariamente porque eu sou contra a corrente dos venture capitals, mas porque a escolha da minha atuação me obrigou a focar muito em discovery. É muito custoso eu errar a primeira direção. Não quer dizer que eu não vou pivotar, eu vou pivotar e muito. E aí, terminando minha fala, a velocidade, o vetor velocidade, ele continua existindo. Mas eu acho que eu chamo muito mais, Newton, de intensidade, não perder intensidade nessa descoberta, ou fluxo de aprendizados desse processo, né? Manter um ritmo, né, de entrega, que é diferente da velocidade do VC, né? Que é uma coisa meio a todo custo, porque você tem que fazer aqueles economics pararem de pé. Mas aí eu quero ouvir um pouco vocês, eu fiz aí uma primeira... Você estava falando aí, estava me lembrando o seguinte, eu acho que havia ainda um pressuposto, que era, se você tem intrinsecamente uma capacidade de velocidade de entrega, quando você identifica o market fit, você iria construir mais rapidamente que os outros uma certa plataforma tecnológica e aquele ganho de engenharia que você ia ter ali pela velocidade, você ia ganhar uns 5, 6 meses em relação aos outros, e pelo efeito network, blá, 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 você ia conseguir talvez uma posição de vantagem em relação aos demais, porque você ganhou 6 meses em relação aos outros.
O grande problema é que os 6 meses virou uma semana, né? Então você não ganha mais nada em relação. Potencialmente você pode ganhar muito pouco de largada, pelo fato de você ter encontrado o produto market fit e você ter feito a tua solução baseada naquilo. Porque a capacidade de copycat também facilitou para todo mundo. Então, o que mantém aquela diferença, né? O que mantém aquele diferencial que, tudo bem, eu vou ficar com fulano, não, com Beltrano e com Cicrano. Isso que eu acho que começa a tangenciar aí, essa conversa que o Rice traz no livro dele, que é uma reflexão mais profunda sobre os valores, sobre o que de fato a tua empresa está entregando. Já que a solução, às vezes, a solução tecnológica, a solução em si do problema pode ser mais facilmente copiável, o custo de barreira de proteção, na prática, diminuiu bastante. Não, o fato de você ter surgido 9 meses antes não teve muita diferença quando você botou no mercado. Então, o que diferencia? E eu acho que isso começa a bater numa coisa que eu acho que é interessante, que é o seguinte, que é talvez uma certa noção da qualidade, né? É um vetor que é muito mais abstrato, muito mais intangível, no sentido assim, qual é a qualidade, né? O que você faz realmente para que um grupo de os seus clientes eles tenham uma fidelidade a você e não ao outro, já que talvez penso muito mais que talvez a gente esteja caminhando para um modelo em que são em que talvez as empresas que tiverem mais conexão mais forte, com valores de entrega não mais profundos em relação ao que ela faz, talvez, não sei, mas talvez seja o vetor agora de diferencial e que talvez a pergunta seja o que a GenAI pode possibilitar que certas empresas entreguem com melhor qualidade ou com maior aderência aos seus valores, sem ser pressionado tanto por vetores que terminavam deixando que a qualidade ou a conexão real com os valores tivesse que ser comprados ou, na verdade, vendidos em nome para ganhar velocidade. Na verdade, a troca era essa. Não sei, só um ponto aí. O que você acha disso e o que vocês acham disso daí? Tava lembrando só rapidinho antes de passar pro Diogo que tava vendo os podcasts do Eric Rice nessas últimas semanas e ele fala, teve um cara que pergunta pra ele mais ou menos o que a gente perguntou aqui pro Diogo, assim, tipo, da velocidade do Lean, que agora ele entendeu que era diferente no Incorruptible. Ele falou, não, acho que muita gente entendeu errado o Lean. Ele falou, essa parte do Discovery era muito importante, ele fala assim, né? Talvez não era para você passar tão rápido por ela, assim. Ele fala meio isso num podcast, bem interessante mesmo. Não, incrível. Essa coisa de. Ah, desculpa, vai lá, Luiz. Vai lá. Fala aí, Luizão. Fala aí. Não, um detalhe que também está toda hora voltando aqui na minha cabeça sobre todas essas discussões e sobre o Reese também, do que ele fala da empresa. Parece que deu uma guinada, né? Ele foi um empreendedor que teve o caminho dele lá, aí ele gerou essa coisa do Lean Startup baseada na coisa da Toyota lá, que era ser mais eficiente, desperdiçar menos e entregar mais valor para o cliente, seja o valor que seja, né? Você pode empregar essa metodologia para fazer uma empresa que produz um iPhone, uma arma, uma religião qualquer, pode ser qualquer coisa ali. Mas, e aí depois parece que deu uma guinada para essa coisa de um valor um pouco mais ético, talvez, ou moral, do que eu estou entregando. Eu deveria fazer esse produto antes de pensar se eu deveria otimizar e fazer mais rápido esse produto e entregar valor para que o meu cliente fique, por exemplo, viciado no que eu estou fazendo e dependente, nunca mais ele consiga largar esse produto, porque foi extremamente eficaz nesse ciclo todo de descoberta e de ver se o cara paga ou não paga por aquilo, entregar valor. Então, eu vejo um pouco isso também. Ele, assim, tem o exemplo do Steve Jobs, né, que quando ele
estava para lançar ou acabou de lançar o iPhone, a galera começou a perguntar a ele, vem cá, que loucura é essa de você querer pegar o market share de uma BlackBerry, por exemplo, que tem 90 e tantos por cento do mercado? Ele falou, o meu negócio não é esse. Eu não estou interessado em market share de ninguém. Estou interessado em fazer o melhor telefone possível. Então tem uns exemplos assim interessantes, mas o que para mim está mexendo muito é centrar no valor do que a gente está fazendo e se a gente deveria estar fazendo aquilo. Eu acho que tem muito isso, e quando bota AI junto, ainda vem uma porrada de outros riscos e responsabilidades em cima, que isso volta e remexe tudo, assim. É isso que eu queria dizer, assim, Você sabe, do Luiz, que puxou para mim dessa o, conversa. eu tenho a sensação, aí eu preciso talvez ler, né? Eu ainda não li o Incorruptible, eu passei o link e vi algumas entrevistas do Rice. Preciso ler e ver um pouco mais do que o Rice está falando, mas eu tenho a sensação de que ele deve ter chegado a alguma conclusão pelos exemplos que ele traz no livro, né? Que fala um pouco de empresas que ele foi pegando. Eu tenho a sensação que ele capturou que esse aspecto ético que você está chamando e o aspecto da qualidade que o Newton trouxe é meio que tipo assim, se você focar nisso, você vai fazer uma coisa só com a mesma energia. O que eu quero dizer com isso eu focar na qualidade e eu manter os meus valores éticos, eu vou ter uma empresa que no longo prazo consiga estar mais próximo dos clientes, gerar mais valor. Para ele, a minha sensação é que para ele é a mesma coisa. Não são coisas diferentes. Eu vou focar ou em qualidade ou em ética. Tendo um princípio básico ali, eu vou acabar mantendo esse cliente leal, ele vai se identificar com a minha marca, e ele vai ser um cara que vai comprar recorrente, e a minha empresa ela vai ser longeva, né? Então, acho que ele entendeu, teve algum insight ali na vida dele que as coisas não são incompatíveis, pelo contrário, se você mantiver um caminho ético humano, ou no final, se você está entregando valor para pessoas, invariavelmente você vai ter que fazer isso, né? No longo prazo. Se você tentar fazer o caminho curto, né? O shortcut, vai ser um voo de galinha, né? Então, e aí pegando o negócio do Newton, e pegando mais pela qualidade do que pela ética, que é um outro espaço para a gente discutir, mas eu entendo que tem éticas de startup e tal, essas coisas, no fim operação, que era o vetor principal, né? Tipo, cresci, achei o fit. Operação, crescimento rápido e a turma assumia lá que o tal do lifetime value, né? Era fácil de conseguir e fácil de manter. E aí, isso que você está trazendo, tipo, cara, como é fácil um concorrente entrar, o custo de transição de uma plataforma para outra é muito baixo. Né? Então, a maior parte dessas empresas estão gastando uma energia enorme, não é mais em operação. Aí surgiu toda uma linha nova que não existia antes de Customer Success, e esse Customer Success está virando um troço gigante, né? De tipo, cara, como que eu entrego sucesso para essa pessoa? Que são pessoas diferentes, que é extremamente customizado o atendimento, etc. E aí você tem uma energia enorme, porque num primeiro momento esse Customer Success é só feito de pessoas, entregando valor para pessoas, e aí você tem que automatizar esse negócio. Então tem uma energia gigantesca, né? Depois de uma primeira onda de fit, de você montar a plataforma no ar, que é depois você automatizar esse sucesso do cliente, melhorando seu produto nessa direção. Então eu entendo que essa palavra qualidade ela passa por esse vetor de sucesso do cliente, não tem outra palavra melhor para falar agora, e que ela envolve o que eu estou entregando para a pessoa. Assim, num primeiro momento são entregas frias do meu produto, ou ser seguro, né? Ser uma entrega reliable, né? Que eu tenha segurança nas informações que ele está me passando, né? Eu acredite nelas, me passe credibilidade, né? E depois de um certo tempo, vira uma entrega meio de marca, né? Ou de experiência, né? Então, são esses vetores que ao longo de uma história de companhia, que não é no começo, né? Uma startup, ela cresce, ela acha um fit, ela bota um growth e
dali para frente, para ela se sustentar, se ela não olhar para isso, ela vai ser atropelada invariavelmente. Então, você muda o vetor de competição, não só para um launch rápido, mas para alguém que consegue o quanto antes fazer um delivery mais consistente, né? E aí entra num baixo nível consistência, segurança e qualidade, e num alto nível até valores éticos, que eu posso chamar de experiência, identificação de marca e etc. Sim. O outro ponto também que eu penso, Diogo, uma coisa que eu penso muito, qual é a sua opinião sobre essa questão, é que parte quer dizer, essa lógica predominante, né, da velocidade, do resultado, uma certa até literatura, né? Toda escolha, nenhuma escolha é neutra, né? Quando você privilegia determinadas literaturas, determinadas assumptions, é uma visão de como a empresa deve se comportar, é uma visão de como o founder deve se comportar, é uma visão de quais as prioridades de médio e longo prazo da empresa. E eu estou repetindo aí de novo o livro do Rice, que eu acho que é muito interessante como norte de reflexão sobre algum desses problemas aí, que grande parte disso ele sustenta, ele diz, bom, grande parte dos certos problemas que ele vê e indica hoje, ele deriva dessa cultura que foi formada, mas essa cultura não foi formada, não foi sempre assim. É uma cultura que surge com data estabelecida. Mas quando ele surge, ela começa a se propagar em programas de MBA, em aceleradoras, em mentorias, em uma série de processos que o Startup Founder, principalmente o First Startup Founder, ele precisa desse certo de auxílio. Né? Que é auxílio tipo, como é que eu vou... É um mundo novo, é um mundo novo que é preciso muito... Bom, a taxa de mortalidade alta não é à toa, é difícil. É difícil você encontrar o produto market fit, é difícil você operar, é difícil você chegar lá. Então, todo esse ecossistema de formação que envolve desde a lógica do financiamento, né? Quem tem o dinheiro vai valorizar certas características individuais que o founder coloca, até os mecanismos de como ele vai construir a governança da sua startup. Né? Isso tudo tem uma cadeia de sustentação concreta. Né? MBAs, aceleradoras. Você, como uma pessoa que está envolvido, eu diria que na prática, assim, né? na construção prática de sistemas de inovação, né? Não baseado. Os instrumentos práticos, né? Que são os instrumentos de participação em boards de empresa ou nos programas de mentoria e nos programas de financiamento. Como é que você vê essa. Primeiro, alguma. Como é que você vê o panorama de maneira geral? Como é que você vê que os sistemas de inovação, como é que a gente poderia. Como é que poderia ser as transformações necessárias nesses ecossistemas para caminhar de uma maneira mais alinhada com o que a gente vê nesse mundo onde talvez o grande vetor seja mais agora uma qualidade Boa. e uma Tem Vamos conexão. lá. Fala, Thiago. só uma adição interessante também que o Eric também diz em alguns momentos, em algumas entrevistas que ele dá, que teve uma virada muito importante para chegar nesse momento que a gente está aqui, que foi quando as companhias começaram a colocar o lucro na frente dos clientes e dos colaboradores, né? E ele fala que é meio recente isso, assim, a partir dos anos 80 para cá, né? Que essa mudança aconteceu, né? E que aí os valores começam a mudar muito, né? Você começa a ver as empresas otimizarem tudo para ganhos rápidos, para potencializar o ganho dos investidores, ao invés de pensar mesmo nesse longo prazo, na qualidade, né? Tanto atender os clientes e os colaboradores também. Isso que eu achei interessante também que ele trouxe, que
é meio recente isso, assim, não é uma coisa que sempre foi assim, né? Então mudou muito desses anos para cá também, né? E não é Boa. necessariamente só completando, não necessariamente o lucro, né? Que foi deixado. É o lucro imediato do trimestre. Exatamente, o lucro É o rápido, lucro que assim, pode né? ser otimizado no curtíssimo prazo. Que Não depois é a gente nem pode não é nem abordar o isso lá na lifespan de frente. lucro dos próximos 10 anos. É o ciclo de vida do trimestre. É o ciclo de Exato. vida do trimestre. E acho que a gente pode Mas abordar como é que você depois fez isso todo, desse... Diogo? E esse desafio, né, que você, que é uma pessoa que está no processo de construir ecossistemas, como é que você vê isso aí? Boa. Pensando assim, tem, tem algumas reflexões interessantes de todo esse aspecto e questão cultural, né? Eu vou pegar talvez um panorama macro, depois eu falo um pouco de Brasil, porque é onde eu tenho mais letramento e trabalho prático disso, né? Mas assim, um pouco desse playbook veio do Vale. Então, assim, a referência nossa é ali, é, as metodologias, né? O que surgiu depois de MBAs e direção de como gerenciar startup, investir, vem de lá. Tanto que, assim, eu acho que a nossa primeira versão de ecossistema digital no Brasil veio copiado ali, né? Copy e paste, e investidores pegaram essa Bíblia, as startups também, e a coisa seguiu. Eu diria que uns 10 a 15 anos atrás, essa coisa começa um pouco mais forte no Brasil, e a gente tem um ecossistema razoavelmente maduro de software. É claro que por conta também de todos esses incentivos, o nosso ecossistema, acho que acabou migrando meio para fintech, assim, né? Tipo, o que era software para uma série de coisas, por conta do mercado brasileiro, isso vai uma outra direção, mas é a mesma lógica de pensamento que reverbera, como você falou, na forma dos novos entrantes e empreendedores absorverem isso de largada, né? Só fazer o paralelo ainda macro, de uns 8 anos para cá, eu vi a Europa, vou pelo epicentro da França, que é onde eu tenho mais contato, mas eu acho que dá para generalizar em algum level, eles patinando para fazer esse playbook americano. Por N motivos que a gente pode pensar, né? Mas não conseguindo. Tenta um outro caso, a coisa não vira. Você fala, cara, como assim? Por que os caras não conseguem fazer esse negócio virar? Então, tem um arcabouço cultural ali europeu, seja de modos de trabalho, seja de crença de mundo, que não colou. E aí, o que aconteceu mais recentemente nos últimos 8 a 10 anos? Eu vi a Europa olhando para si e falando, cara, eu tenho vetores interessantes aqui de valor. Tenho muitas universidades, né, muita ciência sendo gerada aqui, e eu sou, sei lá, portador, eu sou uma das regiões do mundo que mais é preocupado com desafios civilizacionais. E aí, eles começaram a criar essa terminologia Deep Tech, né? Como que a gente faz, né? Essas tecnologias saírem da academia e a mercado para resolver esses problemas civilizacionais, né? E que isso força você ter modelos diferentes de discovery, modelos diferentes de growth e modelos diferentes de investimento com mais paciência, né? A gente fala em deep tech que é um investidor mais paciente, porque os ciclos de 10 anos de um fundo de venture capital não cabem em deep tech. Né? E aí depois você vai descobrindo outros mecanismos, porque putz, o mercado privado ele vai até um determinado ponto do early stage, porque o risco é grande para deep tech, então tem que ter um universo público também. E aí se pega uma nomenclatura do investimento de impacto que chama-se blended finance, ou seja, governo entrando em fundos de investimento para diminuir o risco do capital privado. Então, são coisas muito interessantes surgindo a partir desse movimento europeu, né? Tentando talvez se identificar, e aí quando eu fui há uns 3, 4 anos para um evento lá de Deep Tech, eu falei, caramba, a Europa se encontrou, né? No seu caminho de startup, né? Porque o caminho americano não colou, né? E agora tem alguma coisa que tem muito mais a cara de Europa, de fato, né? E eu achei isso muito relevante, que foi o que me trouxe também para uma reflexão no Brasil. E aí, fazendo a reflexão Brasil e entregando para vocês, para ouvir também vocês, no fundo, eu acho que assim, sempre vai existir essa faixa desse pensamento, né, venture capital, SaaS, super rápido, lucro rápido. Eu acho que tentar modificar essa turma é difícil, né? Assim, vai ter ali um ecossistema. O que eu tento fazer aqui no Brasil é criar outras, né? É claro que
quando você cria outro discurso, né, um capital paciente, um blended finance, ou você vai trazer gente para investir em tecnologias mais longas, ou economia real, você vai pegando pessoas que estão naquele outro ecossistema por falta de opção e que, por algum motivo, sintonizam com o que você está falando. Por exemplo, né, eu tenho tentado encontrar investidores anjos para minha startup. Onde eu encontro investidor anjo? Você vai encontrar nos grupos de anjo, que estão naquela coisa, aquela falação o tempo todo. Só que tem gente ali dentro que está cansado de ver aplicativo de RH, aplicativo de delivery, Cara, não tem nada do que se relaciona com a minha carreira. O cara foi executivo de indústria química, o cara foi executivo do agro, o cara queria ver coisas que transformem as cadeias de valor dali. E aí, quando vem um discurso como o meu, fala, ó, eu tenho uma startup aqui e tal, ela vai entregar, né, um retorno interessante, né? Talvez em mais tempo, mas próximo do que você estava esperando, isso aqui tem outra dinâmica e tal. O cara fala, poxa, interessante, gostei, né? Eu quero estar junto. Então, você acaba criando outros discursos e outros mecanismos, não para destruir o anterior, porque ele vai continuar existindo, mas você cria outra linguagem e algumas pessoas que sintonizam vão se conectando. E aí você constrói um outro ecossistema paralelo ao primeiro, meio que do zero. É mais ou menos assim que eu tenho experienciado aqui no Brasil. Muito interessante. Diogo, eu estava querendo aproveitar esse resto aí para pegar uma outra faceta aí, que foi a primeira fase que você colocou aí, que foi o formei em engenharia mecatrônica, e numa outra conversa anterior nossa, a gente conversando sobre GNI e a gente conversando sobre o desafio das empresas absorverem isso na prática, nos seus workflows, etc. A gente estava conversando sobre que a maioria das empresas tem uma reflexão sobre o conhecimento formal dela, alguma tentativa de formalização do conhecimento muito, eu vou dizer frágil para não dizer que é quase inexistente. Vou dizer frágil, porque era assim, porque o custo de fazer isso era muito alto, as tecnologias para manter isso eram muito altas, então só uma percentagem muito pequena das empresas via realmente algum tipo de retorno de investimento para esse tipo de maturidade. A grande questão é o seguinte, a questão que a GenAI está cada vez mais claro, eu diria, para mim é 100% claro, mas eu acho que a literatura dos últimos, de pesquisa dos últimos 10 meses, tem que o principal desafio da o uso efetivo de GenAI nas empresas é a falta de conhecimento formalizado nas empresas. As empresas não têm essa reflexão, não têm isso daí. Eu vou pegar esse negócio aí que você dizia assim, poxa, eu já tive as conversas com o meu professor aqui, só. Aí o pessoal agora está vendo valor nisso, né? E eu vejo também essa dificuldade disso, né? Porque se a gente conceber a empresa aí como organismo, é como se a empresa agora tivesse a necessidade de refletir sobre a memória dela. Não a memória, e aí a questão é muito o seguinte, né? Não é a memória storage, que a memória é uma coisa viva, né? É uma coisa que você tem algo consolidado, mas tem algo em contínuo processo de imaginação. Mas, de fato, tem algo consolidado. Então, existe algo consolidado, mas é algo que tem que se movimentar de uma maneira contínua. E aí eu me pergunto, tipo assim, como é que você vê essa... Primeiro, você concorda com isso? Quais são os pontos com isso? E como é que você vê essa dificuldade ou esse desafio das empresas construírem essa memória organizacional, né? Que envolve processo, envolve um monte de coisa de maneira mais formal do que informal. Essa faceta minha é engraçado porque dificilmente eu tenho hoje muito espaço para trabalhar ela, evoluir, né? Foi parte do meu início de carreira e inclusive o meu mestrado foi nisso, né? Então, isso que a gente conversou junto com o professor Zé Reinaldo lá da USP, do D-Lab, a gente conversava muito, ele é da engenharia de software, né? Mas ele está na mecatrônica hoje, e isso é um assunto que, e vocês sabem também muito disso, porque
dentro da engenharia de software é um assunto discutido há muito tempo, né? Como que você organiza os requisitos, ou você inicia um sistema especialista, como você mapeia aquele conhecimento para depois você criar o software, né? Então, assim, o software ele vem depois que você entende, né, como as pessoas operam, o que elas precisam fazer, né? Então, o meu mestrado ele passou por um laboratório que estudou, né, muito desses movimentos em relação a como você organiza e modela conhecimento da empresa para depois iniciar um requisito e fazer um software. Eu sinto que em determinados momentos das empresas eles desencanaram dessa parte da formalização do conhecimento, ou quem fez o software organizou isso uma vez e nunca mais revisitou. Então você cria lá um sistema, ou então você força um sistema genérico que foi usado em outras pessoas, né, a caber dentro de um outro organismo, que eventualmente não caberia aquilo, né? Você força a barra para os processos que veio importado de outro lugar, né, caber naquele outro organismo, sem você fazer essa adaptação. Eu acho que o lance do GenAI e do que a gente tem hoje como possibilidade é que cada um dos funcionários, cada uma das pessoas, cada um dos clientes, você consegue, de uma certa maneira, hoje, adaptar isso, né, e customizar essa relação com os sistemas digitais das empresas de uma maneira mais rápida e mais fácil. Só que, mesmo isso sendo mais rápido e mais fácil, se você não organizar isso, vai ficar uma cacofonia. Porque no final do dia, assim, não basta eu me adaptar a você, a você, a você. No final do dia, o que a gente tem que fazer é que a gente tem que coordenar ações. E coordenar as ações, a gente precisa combinar coisas juntos, né? Tem determinadas normas, ou tipo assim, ó, Milton, eu vou fazer isso, você faz isso, a gente organiza aqui no meio, a gente junto. Se você não explicitar o que você está combinando, né? Que essa é uma certa modelagem do que a gente está fazendo, não adianta nada se customizar para mim, para você, vai ficar uma bagunça. Então, cada vez mais esse espaço, seja das empresas fornecedoras de software, seja internamente das empresas, de alguém que está. E aí eu chamo aí esse meu professor, ele era um cara da engenharia de requisitos, assim. Se você não pensar em requisitos dinâmicos, né, que estabilizam e que depois você consegue atualizar ele de novo para depois transformar o software, você não vai conseguir absolutamente nada de bom e de ganho, né? Você vai ter de novo um monte de gente usando o chat, melhorando em algum grau a sua performance, e o que fica para a empresa, quando você fala que é legal quando você modela, é que ela fica um pouco menos dependente das pessoas, porque hoje uma pessoa sai da empresa, ela leva aquela carga de conhecimento gigantesca com ela, né? E não, você não consegue facilmente colocar uma outra pessoa no lugar, né? É claro que isso para sempre vai ser, mas assim, se você consegue modelar o conhecimento dela, modelar as interações, fica mais fácil de você intercambiar posições e decisões ali dentro. Então, acho que é um pouco esse o desafio, é você olhar de novo para essa modelagem que é dinâmica e para essa forma de trabalhar com esses sistemas que, de novo, a engenharia de software já estuda há um bom tempo e talvez a GenAI agora permita que essas coisas sejam feitas a um custo baixo e rápido. E aí eu acho que talvez isso possa ser implementado finalmente. Sim. Tem um comentário que vou fazer aí eu acredito que, embora sim a gente possa, isso é um assumption, a gente possa, no momento, quando a gente concebe uma memória, e sim, a gente pode, algum conhecimento que esteja ali implícito, né, como corpo ali do fulano, do beltrano, do cicrano, e você externaliza aquilo, parece que fulano, beltrano e cicrano se tornaram dispensáveis. Na verdade, seria isso se a memória não tivesse que ser continuamente reavaliada, porque não existe a memória, a inteligência deriva de uma memória sendo continuamente avaliada. E isso eu vejo que
que depende intrinsecamente de critérios que são intrinsecamente humanos, que são o julgamento, a projeção de futuro, né, que as GNAs elas projetam muito bem o passado e inventam futuros linguisticamente coerentes e não necessariamente coerentes entre si. E então eu vejo que é uma certa imbricação aí da necessidade do profissional quer dizer, a consolidação eu não vejo que ela dispensa o profissional, mas que ela bota ele num processo de contínuo reflexão e aprimoramento e julgamentos daquele corpo de conhecimento da empresa, né? Que alguns vão envelhecer rapidamente, outros não vão, etc. Então, acho que tem esse viés aí que eu vejo aí. Acho que a gente já está meio no finalzinho. Eu tinha a gente podia conversar aqui umas 3 horas, né? Mas a gente Eu anotei um monte de coisa aqui que de ser nem vou curto. falar. A gente marcou de ser curto. A gente marcou de ser curto, a gente faz outras aí. Uma pergunta, o Diogo, é um pouquinho dessa. Alguma coisa já mudou de critérios para investidores? Aí você vê isso ainda como é que você vê isso daí? Já mudou? Vai mudar? É, Hoje? Essa questão, além da primeira fase, né, que foi todo mundo tem que usar, os investidores, se você não estiver usando, eu acho que isso já acabou, né? E sim. agora já estamos na nova fase. O que mudou? O que você vê que tem que mudar? Olha, só para fazer um recorte, você está dizendo isso mais por conta do movimento de AI ou dos investidores no geral, assim? Eu acho que o movimento AI, porque eu sinceramente Tá, acredito que a gente está eu acho que o nome desse podcast diz muito pela minha crença, tá, que é o Life tá. After AI. Eu acho que muita coisa vai mudar. É. Vai mudar errado, vai mudar melhor, mas vai mudar. Então, O que eu acho, cara, dentro dos desse novo investidores, tá? panorama, dentro O desse que eu novo acho. panorama, e o que eu vejo foi isso, que teve uma primeira onda que foi, todo mundo tem que usar, os investidores pressionavam isso. Acho que grande parte deles agora está dando um passo atrás, mas eu acho que ainda numa visão meio daquela. O mindset não mudou muito. O mindset que levou a pressionar, agora leva a não pressionar por outros vetores. Então, de uma maneira mais profunda aí, com a tua visão aí, o que você acha que isso vai mudar ou não vai? É, Porque o sedimento que fazia sentido, na verdade, não deveria ter mudado nunca. Sei lá, não sei. a grande massa, Newton, dos investidores que eu tenho contato, assim, tá perdida. Tipo, assim, você perguntou se eles mudaram. Na verdade, assim, tá batendo cabeça. Assim, eu vejo, assim, gente que qualquer pequena sopro de algum investidor com um pouco mais de credibilidade dos Estados Unidos se agarra aquilo, né? Tipo assim, ou seja, tipo, o cara fala assim, agora a nova onda é como que é? Embodiment AI. Então, puta, isso vai salvar a vida. Não, beleza. Ou não, o SAS tá morto. Puta, ferrou, o SAS tá morto. Todo mundo tem que... Então, assim, ninguém tem convicção e entendimento. Então, tá, assim, para você ter aprendizado, você precisa ter alguma conclusão. Você só fica, né, sendo alimentado dos outros, você não tem aprendizado nenhum e você não está mudando tese nenhuma. Então, eu sinto muitos dos investidores que eu tenho contato um pouco ainda perdidos. Assim, eles até de vez em quando externalizam algum posicionamento forte, mas você sabe que ele é um posicionamento forte importado. Assim. Foi lá na XSW, pegou uma fala ali e virou tese para a pessoa. O que eu vejo de mais consistente e de algumas pessoas olhando para esse cenário com um pouco mais de cuidado, né? E aí o investidor americano, alguns investidores americanos estão demonstrando algumas direções. Um deles, por exemplo, acho que foi a Sequoia que colocou recentemente um tratado, uma direção falando sobre service, né? Tipo, cara, agora o futuro é serviço.
Eu brinco com isso porque minha tese de mestrado foi serviço, inovação de serviços, né? E aí eu brinquei, falei, pô, estamos 15 anos na frente, olhando um negócio, os caras estão descobrindo que essa ideia de serviços faz sentido. Então, a Sequoia estava olhando para isso, a lista do pessoal da Y Combinator estava começando a transicionar para coisas da economia real. Então, eles tinham algumas coisas ali voltadas para identificação, para agro, né? Então, assim, coisas voltadas, e robótica também. Então, a coisa que não fica mais no software gera um pouco mais de defensibilidade. Eu não posso dizer que eles estão indo para Deep Tech, que eu acho que não é, mas talvez estão naquele limítrofe, né? Para eu me diferenciar, para eu pegar founders diferentes, ou para eu conseguir alguma coisa diferente do meu portfólio e não ficar rodando em círculo, eu vou precisar expandir um pouco essa tese. Então, eu vejo alguns movimentos. Então, dois muito claros é o Y Combinator expandindo tese tecnológica e teses de mercado, que até um tempo atrás não encaixava na exponencialidade e na uniconicidade do que eles enxergavam, e a Sequoia apontando para serviço, que é uma outra direção. Então, e isso são movimentos claros de reposicionamento. O resto, aqui, a maior massa de investidores que eu conheço no Brasil, eles não sabem o que estão fazendo. Eventualmente, copiam a Sequoia, mas se vier depois, sei lá, a A60Z falando que não é isso, é outra coisa, talvez eles entrem em crise de novo. Eu acho que a gente já pode tentar agendar em no próximo mês aí uma conversa só sobre essa questão aí do serviço, do futuro do serviço. Eu acho que isso relaciona muito com várias outras coisas que a gente conversou aí. Eu particularmente acho vejo isso faz muito sentido. Mas Convite eu acho que tem aceito já. consequências muito profundas nessa assumption aí. Enfim, eu acho que já daria aí com certeza mais 50 Mais minutos uma de horinha. conversa. Isso aí. Sim, eu fiquei com Padovan, curiosidade a também para gente uma próxima. liquidou. Opa, desculpa, Luiz. Fala aí, Não, Luiz. só para essa próxima aí, eu fiquei com curiosidade em relação ao Diogo, é que, como ele está no ramo do Deep Tech e os investidores e os stakeholders aí têm um pouco mais de paciência e um pouco mais de longo prazo na mentalidade, o que é que tem de nervosismo, mas isso para uma próxima, não vai dar para falar agora, de nervosismo e de inovação justamente na tentativa de encurtar esse esse tempo de descoberta do quais são as hipóteses que deveriam ser. Porque isso está acontecendo muito com GNA e com LLMs de testar hipóteses mais rápidas também, né? O AlphaFold lá do DeepMind, de conseguir fazer proteínas, que era algo impensável antigamente, hoje em dia é possível, né? Você projetar uma proteína específica. Eu acho que nessa tua área também deve ter muita coisa nesse sentido, né? De investigação disso daí. Eu fiquei curioso para saber o que você anda fazendo aí com os A gente, teus. a gente explora na próxima, mas a resposta rápida é sim. E pegando a primeira pergunta do Newton sobre velocidade, que eu tentei chamar de intensidade, hoje o ramo de tech olha o tempo todo para isso. Assim, no final, não dá para ter um tempo de discovery tão longo, não dá para você esperar o tempo da academia de descoberta num ambiente de mercado. Então, Sim. aproveitar tudo que foi gerado do Lean Startup, desses movimentos de stage gates dos investidores americanos para esse ambiente é essencial. Mas é por isso que eu falo que não é jogar o bebê com a banheira com o bebê dentro, né? Então tem muita coisa interessante de princípios dos movimentos que foram criados ali no Vale que precisam ser adaptados para alguma coisa que entregue mais valor físico e valor de longo prazo. Então é isso. Assim. Respondendo rápido, mas já deixando muitas abas aí para a gente conversar na próxima. O Diogão já percebeu que vai ter que tirar mais uma horinha para a gente conversar nas próximas semanas aí. Convite aceito, meus caros. Eu agradeço demais. Papo muito bom e fico muito feliz aí em contribuir com essa reflexão. Me chamem não só mais a próxima, mas mais vezes.
continuaremos as Já conversas. tenho pelo menos Certeza. assim, já tenho pelo menos assim, umas 3 horas de assunto assim das nossas conversas em paralelo. Acho que dá pra gente aprofundar. Maravilha, turma. Acho que para hoje temos, hein? Já chegamos a 55 minutos cravados nesse momento. E, pô, agradecer bastante aí, Diogão, foi muito bacana, Luiz, Newton também. Está sendo muito, muito interessante essa experiência aqui de conversa. Vamos continuar e aí até a próxima, então. Até. Muito bom. Valeu. Um Abraços. abraço. Abraço.